Carlinhos, já começar te perguntando do jogo de ontem, o que você achou principalmente do primeiro tempo, cara? Que foi bem assustador, eu Então, diria. Pedro, assim, pelo que a gente já vinha falando, né? Eu esperava uma dificuldade grande contra Marrocos, até porque não é essa galinha morta que muitos achavam. Ah, por mais que seja o Brasil, mas assim, é uma estreia, né? Tem aquela ansiedade de você começar bem. E aí você pega o repertório de Marrocos, se eu não me engano, tá, acho que é 20 ou 21 jogos sem perder. Na última Copa do Mundo foi o quarto colocado. Enfim, o sub-20 dele, se eu não me engano, ganhou algum campeonato agora, acho que foi um Mundial, se eu não me engano. Então, não é uma geração qualquer, né? E assim, sem contar que vários jogadores jogam em grandes ligas da Europa. Então, assim, eu esperava um jogo difícil. Eu só não esperava uma supremacia tão grande no primeiro tempo como aconteceu, né? Marrocos teve momentos ali que, por 10, 15 minutos ali, encurralou o Brasil, pressionando lá em cima. O Brasil não conseguia jogar. Fiquei muito surpreso também. Eu nunca vi assim, o Casemiro jogar tão mal, tá? Ontem ele estava irreconhecível. Então, assim, tem muita coisa que tem que melhorar. Se a gente ficar, não, tá bom, empatou. Não, não tá bom, não. Tem que melhorar. Porque do jeito que foi, se Marrocos ali aproveita mais oportunidade, a gente não consegue reagir, cara. Aí eu não sei ali, cara. Assim, alguns jogadores estavam muito abaixo do que se é esperado. E aí, se eu for falar assim, não, porque tava muito quente, porque lá nos Estados Unidos essa altura é muito calor. Mas, cara, tava calor pro Marrocos também. Então, assim, o Casemiro, principalmente, ele tava com muita dificuldade de reagir. Isso é uma crítica ao jogo, tá? De reagir, tanto que vários momentos de que o Brasil tava sendo atacado, a recomposição dele bem devagar, eu não sei se sentiu alguma coisa, tanto é que foi substituído no intervalo, né? Também tinha amarelo, então assim, mas estava muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. Dificilmente a gente vai ver o Casemiro jogar um jogo tão ruim como ele jogou. E aí, meu destaque fica só pro Vinícius Júnior, que entendeu o que ele tem que representar para a seleção brasileira, principalmente na ausência do Neymar. Ele tem que assumir esse protagonismo. Então, ali, na minha opinião, Vinícius Júnior, Bruno Guimarães. Quem foi o outro que a gente falou, Pedro? Vinícius Júnior, Bruno Guimarães, que ficaram. O Douglas Santos, cara, eu achei Não que foi bom comprometeu, porque mas não assim, o comprometeu. restante, cara. E o lado dele é do Hakimi, Então, era do Brahim Dias, era o que a gente tinha mais medo. Exatamente. E até que Então, não surgiu nada lá. assim, eu tenho uma matemática simples. Por exemplo, num time de futebol, quando as coisas não correm bem, 7 carregam 3. Agora, 3 não carregam 7. Concorda? É bem simples. Então, assim, teve muitos jogadores abaixo do que a gente está acostumado a ver, né? Então, por isso que a seleção não conseguiu se impor contra Marrocos. E, assim, o segundo tempo a gente melhora, a gente joga melhor, mas, assim, o primeiro tempo a gente não pode entrar numas oitavas, numas quartas, dessa forma, não, porque se entrar desse jeito, toma 1, 2 gols, filho, acabou. Não tem tempo para recuperar. E assim, de verdade, eu também queria entender, pô, o que o Hendrick não entrou, cara? Um jogo que a gente precisava, que a gente tava ali querendo um resultado, que é a vitória, né? Então, mas também não é o fim dos tempos ter empatado na estreia contra Marrocos também, não. Até porque, quem não se recorda, a Argentina perdeu na estreia para a Arábia na última Copa e foi campeã, né? Mas, assim, tem muita coisa que tem que melhorar. Eu acredito que o Ancelotti, depois do jogo, ele tava bem chateado, tava bem irritado. Eu vi até, acompanhei algumas entrevistas dele. Acredito eu que ele tá um pouco frustrado também, porque ele é um treinador conservador, teve que botar uma ideia, não deu certo, e teve que fazer várias mudanças na mesma partida, e mesmo assim não funcionou. Enfim, agora
esquecer isso e no próximo jogo tentar executar. O Ancelotti foi muito questionado, inclusive na coletiva, sobre essa questão das substituições. Ele até respondeu meio irritado sobre Não, ele tava puto. Porque ele fez 2 substituições logo no intervalo. Ele tirou os 2 que tinham amarelo, o Casemiro então, e o Ibanez. mas também não era só pelo amarelo, não. Os dois estavam muito mal, cara. E assim, o Ibanez... Ainda dá pra dar uma relevada no Ibanez, porque assim, ele não é lateral. Ele é zagueiro. Então ele vai quebrar um galho pra lateral, concorda? Agora, o Casemiro é da posição dele onde ele se sente confortável e ele... Mano, tava irreconhecível. Você acha que foi ele ou pode ter sido o meio-campo como um todo ali? E aí, ele e o Bruno meio sem se entender. Cara, o Bruno não tava ajudando tanto então, ali no... É o que eu falo. Eu não gosto do Paquetá jogando nessa função de ele ter que criar. Eu gosto dele jogando de segundo volante. Aí o Paquetá rende com o Neymar responsável pela criação ali. Um jogador com mais criatividade. Mas assim, irmão, foi muito abaixo. Paquetá abaixo. Rafinha abaixo. Casemiro irreconhecível. Casemiro foi o pior em campo. E assim, aí o lance do gol nosso, o que a gente toma o gol, aí eu falo, o Alisson falhou, a defesa... Não, é uma sucessão de erros. O Paquetá perde a bola, se eu não me engano, ali, né? O Paquetá, ele tenta um passe... aí... Forçou, errou... E aí, por exemplo, o Casemiro não consegue... Por exemplo, o Casemiro ali tá o mais próximo da jogada, ele podia ter matado... Mas ele não teve reação e ele tava muito... Eu achei até que ele tinha sentido alguma coisa por causa do calor, sei lá se tava passando mal. Que não tem explicação, irmão, fazer uma partida daquela forma. E eu não tô dizendo uma partida de você errar tecnicamente, não. Tô dizendo como fisicamente o Casemiro me assustou. Tem um lance que ele perde a bola e ele volta... num trote. Mano, parece que tava na praia, chefe. Então, assim... Eu acredito que não vai ter uma atuação dessa. Talvez seja por causa da estreia também, ansiedade, não sei, cara, não sei. Porque a seleção ficou irreconhecível no primeiro tempo. Fiquei bem temeroso. Aí, Carlinhos, começando agora, boa noite pra rapaziada. Já estamos com 200 pessoas assistindo e 60 likes, Carlinhos. Vamos pedir um like pra galera aí. O que a gente pode mostrar pra eles hoje? Bora, galera. Solta o like aí. Vambora, vamos falar dessa seleção, cara. Pô, muita gente falando aqui, ó. O problema não foi o empate. E realmente não foi. O problema foi a forma que jogou, cara. Porque isso... Que o jogo ia ser difícil, tudo bem. Não, isso agora aí que quem achou o time não ia jogar... Quem achou que o jogo ia ser fácil, né? aí é maluco. Não tem como pensar que vai jogar contra o Marrocos com os jogadores que o Marrocos tem. Ó, pra tu ter ideia, um menino lá de 18 anos do Marrocos, que o nome dele é complicado, cara. O meio-campo. Ele deitou nos caras. Os jogadores tudo experientes. Bruno Guimarães, Paquetá, Casemiro, ele tomou conta do meio de campo. O moleque parecia que era veterano e ele começando agora.